Escolher as melhores ações para compor o nosso portfólio não é, de forma alguma, uma tarefa fácil e nós, analistas, muitas vezes até complicamos bastante isso, porque é necessário fazer uma análise muitas vezes minuciosa, principalmente de empresas mais complicadas. Tem que olhar o micro, tem que olhar o macro, tem que olhar lá fora. Às vezes até a gente olha política, olha um monte de coisa, operação, quem está comprando quem, que sinergia vai ter. E isso não deixa de ser importante para uma boa análise fundamentalista. Eu tenho o prazer de ser professor de análise fundamentalista na FPCAF, no curso de pós-graduação, e eu ensino bastante isso lá, quais são as vantagens e desvantagens que as empresas têm em relação às outras, porém, muitas vezes, critérios simples, como a fórmula mágica de Greenblatt, que a gente mostrou na nossa semana passada, nosso vídeo, e que venceu o mercado nada mais nada menos do que 6 vezes, pessoal. 6 vezes. Uma vez por ano você teria feito o seu rebalanceamento, a empresa pode estar mal, pode estar boa, uma vez por ano você deixou lá e fez um rebalanceamento, e isso gerou 6 vezes mais do que Ibovespa. Olha que poderoso. Eu mostrei lá, deixei disponível na nossa comunidade lá o link, né, desse BI aqui que eu estou mostrando para vocês. Né? Esse BI aqui, ele com certeza já ajuda bastante você a escolher as melhores empresas, mas eu vou trazer ainda mais. Esse link do BI está lá disponível na comunidade por enquanto. Tá? A gente disse que vai deixar por enquanto lá e depois a gente vai colocar no aplicativo, num site novo que a gente está desenvolvendo, porque as pessoas vinham pedindo para a gente coisas que elas pudessem, de fato, escolher, cada um vai escolher da sua forma, né? Tem gente que prefere escolher diretamente, tem gente que prefere analisar as empresas, tem gente que prefere um ranking, já como esse aqui, ou já de mão beijada, assim, você conseguir dizer para a pessoa, compre esses ativos aqui. Como nós somos analistas, nós temos uma research, a gente pode, sim, fazer isso. Aqui não é recomendação, mas lá vai ser recomendação sim, e vai ter alertas para quem quer saber quais são as melhores oportunidades daquele momento, tanto de swing trade quanto alertas fundamentalistas. Fique ligado, dia 9 de dezembro nós faremos uma live anunciando tudo isso. Por enquanto, eu mostrei isso aqui e mostrei lá, pessoal, quem quiser entrar no link da comunidade do Mordomo está aqui, e mostrei que a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala de BI, o BI, o Business Intelligence, a gente desenvolve, coloca vários dados, milhares, milhões de dados muitas vezes, e ele analisa como um robô, uma inteligência artificial que faz tudo ao mesmo tempo e traz informações como o que eu estou mostrando aqui. Ó. Tem tudo que é informação aqui de fundamentos e de preço. Quando eu clico aqui, vai para o ranking de fundamentos, quando eu clico para cá, vai para a parte de preços, e eu posso analisar empresa por empresa, se eu quiser, Petrobras, Rani, Rio Sul Lense, Leve, a Gerdau, posso pegar uma por uma aqui, ou eu posso analisar o mercado inteiro, ou eu posso separar novamente por setor, subsetor, segmento, e ter aqui todas as empresas ao mesmo tempo para eu escolher. E aí eu vou falar um pouco desses critérios aqui, porque não adianta nada, na minha opinião, eu só mostrar para você, ó, aqui tem um ranking muito legal que você pode escolher e ele vai te dar ações maravilhosas. Eu, como analista, uso o meu próprio BI, desenvolvido por mim, é claro, para poder fazer essa análise inicial e depois me aprofundar. Mas você, como eu já mostrei, e funciona, pode ir direto nos critérios que você achar melhor para escolher seus ativos, tá bom? Cada um escolhe do seu jeito. O que eu quero mostrar aqui hoje é explicar um pouco do que eu falei, principalmente nesse BI da fórmula mágica de Greenblatt, que é os retornos e as relações de preço e lucro, que é o que o Greenblatt usa. Ou ROI, ou ROIC, ou preço sobre lucro, que o contrário é o poder de lucro, eu vou mostrar aqui, ou EV/EBITDA. Vou começar a ensinar um pouco disso aqui para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, note, eu quero mostrar para vocês como é que funciona, mas também quero mostrar para vocês de forma fácil como vocês poderiam utilizar diretamente essas informações. Então, quando eu quero falar sobre quais são os melhores critérios para que eu tenha condições de apresentar para vocês uma metodologia que realmente gera retorno, eu preciso explicar para vocês o porquê que esses retornos são factíveis. Quando eu falo de retorno, eu vou usar aqui a figura rapidamente de um balanço patrimonial, afinal de contas eu sou contador, né, e o balanço patrimonial faz parte da vida. Num balanço você tem as origens de recurso, ou seja, de onde o dinheiro saiu, e as aplicações, onde ele foi aplicado. De onde surge dinheiro, pessoal? Bem simples. Dinheiro vai surgir do capital próprio dos sócios ou de empréstimo que vai pegar. E onde vai ser aplicado? Em um monte de coisa. Mas vou dar um exemplo aqui. Pode ficar no caixa ou pode ser de fato investido ou aplicado em máquinas, equipamentos, por exemplo, para poder gerar alguma coisa que vai ser vendida. E aí, com tudo isso, você montou uma empresa, vai gerar aqui uma DRE, uma demonstração de resultado, vai passar um ano inteiro, você vai ter receita, dessa receita, por exemplo, de 1.000, você vai ter alguns custos, digamos que é 300, ficou aqui um lucro bruto de 700,
Aí desse lucro bruto você vai ter despesas operacionais, vai ficar aqui, por exemplo, um EBITDA de 400, e EBITDA, ele é, em português, o LAGIDA, né? Lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Se você tira a depreciação e amortização, você passa a ter o EBIT, e se você tira os juros e impostos, você passa a ter o lucro líquido. Então, note, vendi, tem um monte de custo e despesa até chegar no lucro líquido. E o que a gente compara? A gente compara esse lucro, geralmente essa parte aqui, ou até mesmo um lucro intermediário ainda, olha como é que contabilidade é um negócio complicado, chamado NOPAT, que é o Net Operational Profit After Taxes. E aí você vê, é mais um nomezinho bacana aqui para a gente colocar. No final das contas, só para simplificar, a gente vai pegar um resultado, um lucro, seja ele operacional, seja um lucro líquido, ou um lucro somente ajustado, e vai comparar com algum desses números aqui, alguma dessas coisas que a gente tem, que são origens e recursos. Origens e aplicações são importantes para a gente entender onde eu estou botando dinheiro. Então, por exemplo, se eu quero comparar o que eu fiz do meu capital, por exemplo, de 3 mil que eu investi na empresa, e eu estou vendo aqui que ele gerou um lucro de 200, eu vou ter o meu ROI. Olha o que é o ROI. Pego o meu lucro dividido pelo capital que foi aplicado. Olha, mas eu não coloquei só dinheiro meu. Por exemplo, aqui, ó, 200 de lucro sobre 3 mil de capital investido, que deu 6,7. Eu também coloquei o dinheiro de empréstimos. E esse dinheiro de empréstimos, ele me dá o meu capital total, minha origem total. Minha origem total, seja de capital próprio ou de terceiro, se você quer chamar de capital de terceiro, eu vou ter o chamado ROIC. Geralmente o ROIC eu já uso esse tal de NOPAT aqui. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas só para você saber, eu vou pegar esse lucro aqui ó, e vou dividir 250 por 5 mil, que vai dar 5%. Mas também eu posso ver o quanto que rendeu os investimentos que eu fiz. Porque eu peguei, por exemplo, esses 5 mil aqui, ó, 3 mais 2, e deixei 1.000 em caixa e apliquei 4 mil. Ora, o 4 mil está aplicado, isso aqui é só capital de giro. Quanto que rendeu o meu valor investido aqui? Por exemplo, uma máquina que eu comprei. Vai ter rendido o EBIT, por exemplo. E esse EBIT, ou EBIT, ele vai ser comparado com esse valor e vai ser chamado de ROI, que é o Return on Investments, que aí eu tenho lá 300 por 4 mil, 7,5. Ou eu posso comparar algum desses números aqui, geralmente o lucro líquido nesse caso, com todo o valor do meu ativo. Eu vou ter o ROA, Return on Assets, que vai ser o meu valor de 200 aqui por 5 mil, que é esse valor total, que vai me dar 4%. Note que eu tenho um monte. Geralmente, graças ao bom Deus, a gente vai escolher alguns para usar. E, no geral, é o ROI e o ROIC. Note, ROI é o retorno sobre o capital investido. Depois disso eu vou mostrar como isso é importante, porque quanto mais você retém lucros e não distribui dividendos, mais você coloca dinheiro aqui. E se você tem um retorno baseado nesse dinheiro aqui, quanto mais dinheiro você coloca aqui, mais você aumenta o lucro depois. Então vai virando uma bola de neve. Por isso que depois eu vou explicar o como é importante a empresa não distribuir todo o seu lucro em dividendos, mas ela reter e colocar no capital para poder, se ela conseguir manter o mesmo ROI, aumentar o seu lucro. Imagina se uma empresa realmente, de fato, é capaz de manter o ROI sempre constante, de 5, 10, 15, 20%, e todo o dinheiro que ela coloca lá só aumenta o lucro dela. Então é muito melhor, muitas vezes, essa empresa deixar o lucro lá do que distribuir para mim. É isso que muita gente não vê, mas tudo bem, depois a gente entra nesse detalhe. E aí o outro número, na outra ponta, é a ponta do preço sobre lucro. Preço é a cotação, lucro por ação é todo o lucro que a empresa teve dividido pela quantidade de ações que ela tem disponível no mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A cotação está 10 e ela teve 2 de lucro. Então, o preço sobre lucro é 5. O pessoal fala, leva 5 anos para a empresa recuperar o seu capital, o payback. Beleza, tem sentido, mas o dinheiro tem um valor no tempo e recuperar o seu dinheiro todo em 5 anos, 10 anos, 15 anos, não significa que você recuperou o seu dinheiro de volta, já que existe, por exemplo, um custo de oportunidade, uma inflação, você deixou de investir, por exemplo, no CDI, então não tem muito sentido esse número. O que faz mais sentido? Benjamin Graham, que é o pai da análise fundamentalista e que foi o tutor, por exemplo, do Warren Buffett, para você ter uma ideia, ele gostava de usar o contrário. Ele pegava o lucro e botava em cima e o preço e botava embaixo. E ele chamava isso de earnings yield, ou poder de lucro, eu vou chamar aqui, que é, ó, em vez de 10 sobre 2, 2 sobre 10. Eu tive 2 de lucro e paguei 10 por isso. Ou seja, 20% de poder de lucro. Esse é meu lucro sobre o preço. Como é que eu pego o dividendo? Depois eu vou mostrar, né? Eu pego o dividendo sobre o preço, eu chego no dividend yield. Mas o dividendo não é o lucro inteiro. Se eu pegar o lucro inteiro e colocar ele sobre o preço, eu vou ter a capacidade que essa empresa tem de pagar dividendos.
Então, note, se eu comparo esse poder de lucro, que é a capacidade de pagar dividendo, com a Selic, por exemplo, eu vou ter o que o Benjamin Graham gostaria de chamar de margem de segurança. Então, por exemplo, eu tenho 20% de capacidade de pagar dividendo, é quanto minha empresa está rendendo, meu lucro em relação ao meu preço. E a Selic está 12,75, então eu tenho 57% de margem de segurança. O que significa? Que se esse lucrinho aqui cair 57%, eu continuo tendo ainda um ganho, pelo menos da Selic. Por isso é uma margem de segurança. Ah, Fábio, mas eu não vejo nos sites esse negócio aí de mais segurança, não aparece em lugar nenhum. Como é que você faz para poder ver? Um outro jeito de você ver é, pega lá o preço sobre lucro, que está em todo lugar, e divide 1 sobre esse valor aqui. Então, 1 sobre 5 vai dar 0,2, que vai dar 20%, é o que a gente achou aqui. Uma fórmula fácil. Tá bom? Poderia ser mais fácil, poderia estar em todo lugar, mas infelizmente não está. E aí eu estou ensinando você que é um jeito fácil de você ver isso. O que eu quero mostrar para você? Aqui no meu BI eu tenho diversas dessas informações. Diversas, eu vou até tirar um pouco aqui eu mesmo da tela para poder vocês enxergarem, mas eu tenho diversas informações. Mas a verdade é que eu vou começar um pouquinho mais para trás. Nesse BI aqui, você aqui na Home, você tem condições de analisar as 458 empresas que lançaram o balanço no segundo trimestre. Tem mais empresas, né? Mas a gente vai botar aqui só as que lançaram os balanços. Fazer vários filtros de setor, subsetor, segmento, procurar aqui diretamente uma empresa, o que você quiser. Mas o melhor dele é você pegar o geralzão aqui e acompanhar. E aí eu quero que vocês acompanhem, ó, se você clicar aqui, você vai ver que tem vários painéis aqui para analisar, por exemplo, a empresa como um todo. Aqui eu estou analisando a linha solar, eu posso analisar a Ambev, eu posso analisar o Agro, eu posso analisar o Pagatas, eu posso analisar a empresa que eu quiser. Eu escolho que empresa que eu quero analisar, já está o balanço inteiro aqui. Tem as receitas, despesas, tem a margem, tem o ROI, tem o lucro, tem a dívida, tem tudo aqui para você analisar. É bater o olho e saber se a empresa, ó, ver que a empresa Alpargatas já subiu demais aqui a sua dívida no último ano, que é péssima. A dívida lá negativa ficou super positiva, mas ainda está um valor super aceitável, que eu vou depois mostrar aqui. Está abaixo de 1 aqui, está abaixo de 3 aqui, super tranquilo por enquanto. Porém, se eu quiser não ficar analisando uma por uma, porque analisando uma por uma tem vários sites aí, eu posso pegar, por exemplo, e analisar, e eu vou cair aqui onde eu quero, todo esse conceito que eu falei do ROI, do preço sobre valor patrimonial, que eu vou falar no próximo vídeo, e chegar no poder de lucro. O que eu estou dizendo com isso? Que se eu souber as melhores empresas em relação ao ROI, que são a capacidade que a empresa tem de gerar cada vez mais lucro, e eu souber, mesmo que a empresa tenha um preço sobre valor patrimonial, que eu vou falar depois, alto, e souber como é que eu chego nas empresas que têm o maior poder de pagar dividendo, que é o poder de lucro, eu vou estar chegando nas melhores empresas para se investir nesse momento. E aí você passar o mouse aqui, ó, a MPA, depois Cedro, aí depois vem a Petrobras, depois vem a Constant, depois vem a Suzano, a Aliança Sonai, depois vem a Banco da Amazônia, o Patec, tem um monte de empresinha aqui, ó. E aí você fala, putz, mas será que é bom? Qualquer empresa deve ser boa? Mais para frente eu vou ensinar por que é bom ou ruim. Mas, ó, se eu pegar, por exemplo, a Petrobras aqui, eu vou ver que a capacidade dela de pagar dividendos é de 43%, é altíssima. E ela vem pagando dividendo até maior, o que não é muito bom, porque está pagando mais do que deveria. Mas veja aqui como é que o preço e o lucro da Petrobras, vou aumentar aqui, ó. Olha o que aconteceu com o preço da Petrobras, que essa linha azul, verde clarinha, ó, subiu muito, porque o seu lucro era negativo aqui até 2017 e depois virou um lucrão. Porque já falei, preço segue lucro. E para qualquer empresa que eu quiser ver isso, eu consigo ver. Eu vejo muito mais, pessoal. Posso ver aqui, ó, a Bradespac, que aconteceu com ela, você vê, ó, ela caiu seu lucro, caiu o seu preço. Aqui tem um conceito de ágil ou deságil, depois eu vou mostrar também, o preço sobre lucro histórico. Aqui eu posso, não quero ver todas as empresas da Bolsa, eu quero ver somente um setor, subsetor, segmento. Você pode escolher aqui, por exemplo, só bens industriais, vai filtrar tudo por bens industriais. Dentro de bens industriais, quero só máquinas e equipamentos. Vai aparecer aqui, ó, Metisa, que é a Preveb, a Home. Você vê que a VEG está lá embaixo, porque a VEG é uma empresa muito boa, mas cara. Olha o tamanho do ROI da VEG, é gigantesco, mas o poder de lucro fica pequenininho, e eu vou mostrar o porquê que isso acontece. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é como é que eu escolho boas empresas, como a VEG, por exemplo, que tem um crescimento de lucro fantástico, mas que o preço também sobe vertiginosamente, então você não tem uma oportunidade muito grande aqui, porque subiu muito. Esse amarelo aqui eu vou falar depois o que é o ágio que você paga, ou seja, você recebe só esse azul aqui da VEG, ó. Isso aqui é tudo que você paga e deixa na mesa.
Às vezes, a empresa tem um ROI tão alto que mesmo você deixando esse valor na mesa, ainda vale a pena. E note, a VEG, apesar de estar relativamente cara, já chegou a ter 65 de preço sobre lucro, agora está 29, ou seja, caiu bastante. E isso é muito bom. Tá bom? Então, note, vou deixar aqui o link desse BI também, por enquanto, disponível lá na nossa comunidade, e depois vai estar somente no nosso site exclusivo, que a gente vai anunciar, mas é muito importante que vocês entendam o quê? Existe uma forma fácil de você entender quais são os ativos que você vai escolher para você. Existe uma forma fácil de você chegar em rankings como esse aqui, ó, que eu vou fazer vários critérios e depois eu vou simplesmente chegar em rankings. Você só precisa entender quais são os melhores critérios. E o que é importante? Esse ranking aqui, se eu quiser utilizar para poder comprar minhas ações, eu vou comprar direto, senão eu vou usar para poder depois ir lá e analisar melhor. Porque não adianta nada eu chegar lá com um mundo de informações, com todas as ações da Bolsa, e não saber nem por onde começar. Veja, critérios simples, objetivos, ROI, ROIC, preço sobre lucro, que é o poder de lucro, e depois eu falo um pouco mais do EV/EBITDA, que o EV/EBITDA já vai levar o conceito de EBITDA, que é o EBIT, o lucro operacional, e também o conceito de EV, que vai levar em conta a dívida. E para não complicar muito, eu não quis falar isso nesse vídeo. No próximo vídeo, eu falo mais dos conceitos de preço sobre valor patrimonial, falo mais dos conceitos de EV, EBITDA, de dívida, e aí você começa a entender um pouco mais como é que fecha esse negócio. Mas também vou te dar de mão beijada esses critérios aqui, esses rankings, seja por Greenblatt, ou seja o ranking que eu uso, com os critérios que eu uso, não só de o que está bom agora, mas o que está melhorando, o que está piorando, um robozinho mesmo, uma inteligência artificial que faz todos esses cálculos para mim, já traz aquilo que eu faria na mão, em vez de usar planilhas e planilhas de Excel. Eu fiquei 3 anos desenvolvendo esse BI aqui exatamente para poder facilitar a minha vida, e hoje é o que eu uso para poder começar as minhas análises, e pode também ser utilizado por vocês, se vocês entenderem que assim vai ajudar vocês a investir cada vez melhor. Eu tenho certeza que é o melhor critério inicial, é o critério que você pega as informações rápidas, desenvolve pensamentos rápidos, critérios rápidos, e depois você vai aumentando a análise, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, comenta. Eu prefiro investir já de mão beijada, pegar critérios de mão beijada, ou eu prefiro fazer diferente, eu prefiro eu mesmo analisar os ativos. Fica com a gente e até o próximo vídeo.